Uma dúvida muito comum é quando a criança aponta, mas não fala. Então, aquela criança que ela quer água e ela fica apontando ali, apontando assim para a garrafinha dela, mas ela não fala. E as famílias ficam sem saber como agir, assim. Será que eu dou a água? Será que eu finjo que não estou vendo a criança apontar até ela de fato conseguir falar? Como é que você orienta nesses casos? Acho que assim, às vezes a gente vê a criança, pega um banquinho, coloca ali, põe uma caixa em cima do banquinho, sobe, se pirulita no negócio ali para catar um biscoito. Sendo que a gente tá sentado no sofá e fala assim, filho, pega ali o controle remoto para mim para mudar de canal, né? É muito mais fácil pra gente falar do que mover um dedo, né? Se a criança tá movendo um dedo, ela tá se esforçando, ela tem todo aquele envolvimento emocional, porque eles, né, não é só assim, né? É todo um engajamento ali, porque ele quer aquilo, ele precisa daquilo. É porque tá difícil de falar. Né? E se tá difícil de falar, não vai adiantar eu ignorar, eu fingir que eu não tô entendendo, né? Eu falo que fingir que não tô entendendo, você fingir que não tá entendendo uma criança, só vai fazer ela se sentir menos capaz. E uma pessoa que se sente menos capaz, ela está mais desmotivada a fazer uma coisa. Então, se eu não sou capaz de comunicar apontando, pra que eu vou falar? Que é difícil pra caramba pra mim. Se nem apontando eles me entendem, né? Então, assim, eu acho que desmotiva muito. A gente não... acho que isso é uma recomendação que era dada há uns, sei lá, 20, 30 anos atrás e que ficou esse ranço, sabe, na sociedade. A gente repete esse padrão, né? Não faz o menor sentido. Para você é mais fácil falar, pega o controle remoto, do que levantar e pegar o controle remoto. Por que uma criança estaria apontando e não falando? Se não, porque ela tem dificuldade de falar. E se ela tem dificuldade de falar, eu preciso oferecer compreensão, apoio, né, suporte, outras coisas, né? E não ignorar a dificuldade dela, né? Não vai resolver magicamente o problema. Eu nunca vi ninguém que falou assim, falou porque eu não tinha outra opção, e aí falou. Olha, tem um caso curioso. Fora que a criança vai ficando mais angustiada, né? E vai gerando uma... Sim. E você brava, uma pessoa brava, uma pessoa que sabe se comunicar bem, articular bem, ou ela é uma pessoa que, né, o sangue sai do cérebro, vai para os músculos e ela fica com ódio, ela quer bater, ela quer correr, ela quer já pular, trava, né? até a gente que é adulto, né? Quando alguém tá muito bravo de você organizar seu pensamento, às vezes a gente não consegue, imagina para uma criança. Isso. E assim, a gente tem que fazer essa diferença entre interpretar a criança, que isso é extremamente positivo, do que falar pela criança, ou colocar palavras na boca dela, né? Isso é ruim. Então, a criança, ela tem que ter um espaço na família, ou na escola, na sala, enfim, no ambiente social que ela tiver, onde a opinião dela é importante, ou é desejável, onde ela tem esse espaço para existir no universo da linguagem, onde ela tem uma voz, né? A gente tem casos onde o irmão mais velho fala pelo outro, né? Então, a mãe, ele quer água. Mãe, é muito comum isso, porque a criança não tem um espaço. Não é que a gente vai... Não fala, deixa que ele fala, porque ele tem que, né, precisar. Não, ele precisa falar. É que o outro está preenchendo esse espaço que era para ser dele. Então, o que eu digo, assim, deixa a criança se comunicar. Se ele não sabe falar, ele vai apontar. Se ele não sabia apontar, ele vai pegar. Ele vai ter alguma ação, alguma linguagem corporal que vai denotar o que ele tá querendo dizer. E daí a gente vai interpretar. Porque a gente enfia palavras nas bocas dos nossos bebês, né? A gente... É raro a gente perguntar, porque é conveniente também, né? A gente perguntar para uma criança de 2 anos se ele quer usar calça azul ou a bermuda rosa. A gente pega e veste a criança, né? A criança tá chorando, é raro a gente perguntar o que aconteceu. A gente enfia uma chupeta. Né? Então, a gente não quer muito ouvir a opinião da criança. A gente quer ouvir a opinião da criança, desde que seja a nossa opinião saindo na boca dela. Daí a gente quer ouvir, né? Te amo, mamãe, você é tão linda. Mãe, isso a gente quer ouvir, né? Mas a gente não quer ouvir, tô com fome, né? Que outro dia eu tava com uma calça, minha filha falou assim, mãe, de 3 anos, essa calça acho que não ficou muito bonita em você. Aí minha outra filha falou assim, não, tá bonita assim. Ela... tá meio feia, mas tá meio bonita. Eu falei, filha, eu também não gostei muito, mas já que eu comprei, tô usando. Então, assim, a gente tem que entender que falar eu te amo, eu te odeio é a mesma coisa. É o direito da criança,
de falar, de ocupar aquele espaço, de dar a opinião dela, né? E aí, assim, a gente tem que ensinar ela como fazer isso de formas mais polidas, né? Mas ela tem que ter esse espaço. Então, gêmeos é muito complicado também. Então, um acaba, às vezes, sendo porta-voz da dupla. E o outro acaba ficando privado. E eu já ouvi uma história, assim, caso, né? Não é casuística de caso que eu tenha atendido, mas um caso que eu ouvi de uma dupla de gêmeos, onde um menino falava sempre pelo outro. E esse outro não falava, não falava. E aí, um dia, um do gêmeo que fala não estava presente. E a mãe estava do lado de fora com o gêmeo que fala. Que não fala, aliás. E aconteceu uma coisa, acho que o muro caiu em cima da mãe. Aconteceu uma tragédia ali, uma coisa. E ele precisava avisar alguém. E a gente tinha 2 para 3 anos, né? Algo entre 2 e 3 anos. E esse gêmeo que não falava, o outro irmão não estava lá para falar por ele. Naquele dia, ele foi e chamou alguém para ajudar. E a partir daquele dia, ele percebeu que ele tinha uma voz. Não tinha percebido. Ele vivia numa simbiose tão grande com o outro irmão, que era como se o irmão dele lesse a mente dele falasse. Ou que o que o irmão dele falasse, ele absorvia como sendo a vontade dele, né? Ele não tinha percebido esse espaço social, esse espaço psicológico mesmo ali, de eu sou, eu existo, eu falo, eu me comunico, eu tenho uma vontade própria que não é a sua, né? Que não é a da mãe, inclusive, quando o bebê percebe que a vontade dele não é da mãe, os terríveis 2 anos, né? Terrible Twos. Porque daí é não, e fala não pra tudo, até quando é sim. Então você quer o mix? Não! Sim, né? Não primeiro, queria, mas não, porque eu que quero o Mickey, não é porque você quer o Mickey que eu vou querer, né? Então tem toda essa questão de existir, né? Na linguagem.